Oi, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma videoaula. Faz um certo tempo que a gente se encontra aqui, não é verdade? No canal. Então, vamos lá para uma aulinha nossa, tá? Essa aulinha vai ser bastante diferenciada. Hoje a gente vai iniciar com a leitura, muito importante, tá bom? E a gente vai aprender demais através dessa leitura, tá? De uma forma bem animada, a gente vai aprender um pouquinho sobre a conservação do nosso solo, sobre cultivo, sobre plantações, tá bom? Então, eu vou compartilhar uma telinha aqui com vocês para que a nossa videoaula comece. Vamos lá, galera? Bom, gente, como eu havia falado para vocês, a nossa aula de hoje vai ser sobre conservação do solo, tá? Então, deixa eu aqui colocar em tela. Pronto, agora melhorou. Então, ó, o nosso tema vai ser conservação do solo, tá, gente? E a gente vai ver um gibizinho aqui muito importante que fala muito sobre isso. E vocês vão aprender de uma forma bem animada aqui tudo em relação ao solo, tá? Tudo aquilo que é importante a gente saber, vocês vão aprender agora. Tá bom, galerinha de sexto ano? Então, vamos lá, tia Isis aqui. Então, ó, tá aqui a nossa capa de abertura. Deixa eu descer só um pouquinho mais a minha imagem aqui, para que a gente possa acompanhar direitinho aí, tá? Pronto. Então, ó, o tema dessa história vai ser conservação do solo. Então, a gente vai aprender a história aqui, vários personagens que trabalhavam cultivando o solo, fazendo com que várias práticas agrícolas fossem utilizadas para que o solo ele pudesse ser utilizado. Então, vamos lá para o início da nossa historinha aqui, tá bom? Então, pronto, vou mover para cá para sair de frente da nossa leiturinha. Certa vez na roça, então, de carro de novo, hein, Afonso? É, as coisas estão melhorando. Com as práticas de conservação do solo que estou adotando na minha propriedade. É, o solo é a base de tudo, gente. Gente, este aqui é o Paulo e acho que ele precisa de uma mãozinha. Prazer, em que podemos ajudar? Não sei mais o que fazer. Desmatei, fiz queimada, plantei, usei tudo que é adubo químico e agrotóxicos. Aro, capino, a terra, até ela ficar limpinha. E nada. Não ganho dinheiro e a colheita não melhora. Sabe, Paulo, a solução para as suas lavouras está em sua própria terra, nela e no conhecimento. Com a ajuda dos técnicos, descobrimos a melhor maneira de trabalhar a terra. Boa tarde, pessoal. Rapaz, você não morre tão cedo, viu? Tomara que não mesmo. Tenho 2 filhos para criar. O Paulo estava perguntando neste momento sobre as práticas de conservação do solo que nós adotamos. Aqui está um grande parceiro, Paulo. Basta você entender a importância do solo e de seus recursos. É dele que tiramos nosso sustento e é onde vivem as plantas e os animais. O solo armazena a água da chuva, formando as nascentes. Ô, João Carlos, explica para o Paulo como o solo foi formado. Tudo começou com o desgaste das rochas, causados, ó, principalmente pelo vento, pelo sol e pela chuva durante bilhões e bilhões e bilhões de anos. O solo, ele é composto por minerais, matéria orgânica, água e ar. O equilíbrio entre essas partes, ó, é o que torna bom para produzir. A água é fundamental para levar os nutrientes do solo até a planta. O ar é responsável pela aeração que facilita o desenvolvimento das raízes. A matéria orgânica, ou que a gente chama de humus, ó, galera, é formada por plantas e animais que morrem e se transformam em nutrientes, deixando o solo bastante nutritivo, bastante fértil para a plantação. E os minerais são partículas formadas pela decomposição das rochas, que geram os torrões de terra.
são responsáveis pela textura argilosa ou arenosa e pelo fornecimento de nutrientes, fósforo, potássio, nitrogênio e outros. Então, o solo, ele vai estar dividido, em 3 horizontes, que a gente vai chamar de horizonte A, horizonte B e horizonte C. No horizonte A é onde vai encontrar a maior abundância de matéria orgânica decomposta, que é o que a gente chama de humus. E lá também nós vamos encontrar raízes de plantas e organismos vivos. No horizonte B, nós vamos encontrar um solo mineral, já quase sem matéria orgânica. No horizonte C, vamos encontrar fragmentos soltos da desagregação da rocha-mãe, que é aquela rocha lá de cima, a primeira. O solo, ela vai ser formada por essas camadas que a gente chama de horizonte. E o horizonte A, que a gente já falou sobre ele, é onde plantamos. É a parte mais fértil do solo. É onde plantamos nossas plantinhas, nossos vegetais e fazemos a nossa colheita. Então, é nessa parte que vivem pequenos animais, como insetos, minhocas, e que esses animais, eles ajudam a melhorar a fertilidade do solo. Com o solo desprotegido e mal utilizado, o horizonte A, ele vai se desgastando. Lembra, galerinha, que a gente viu que o horizonte A é onde plantamos? Então, quando esse solo não está protegido, quando é mal utilizado, esse horizonte A ele vai se desgastando. As plantas, olha, protegem a terra do sol forte e mantêm o solo úmido. Além disso, ajuda a evitar a erosão. Mas então, é por isso que a minha terra ficou fraca. A produção caiu. Mas tudo tem jeito, Paulo. Vamos ver como o Antônio faz? Vamos lá aprender? E chegando lá, é uma bela propriedade, Antônio. Pois é, tive que proteger e recuperar todo o solo. Tá vendo aquela encosta ali? E o topo do morro? Deixei a vegetação se recuperar, mas também plantei espécies nativas para evitar a erosão e alimentar as nascentes. Uso a terra de acordo com a sua capacidade, isso é muito importante. Plantei em curvas de nível, com corvas intercaladas. Usei também, banquetas individuais nos locais de maior declividade, seguindo a curva de nível do próprio terreno. Também, fiz faixas de retenção com cana-de-açúcar, capim ou com restos de cultura. Nas grotas, aqui, fiz barraginhas. Com essas práticas, criei barreiras para evitar enxurradas e ajuda a infiltrar a água da chuva. Veja só que legal. E assim eu preparei, conservei todo o solo da minha propriedade. Outra coisa importante é roçar bem baixinho ao invés de capinar. É mais fácil, rápido e diminui a mão de obra. A terra fica coberta e mais úmida. Também faço o plantio direto, sem arar e gradear a terra. Economizo tempo e dinheiro e evito a compactação do solo. Além disso, não fazemos mais queimadas, não, que destrói parte viva do solo. Todas essas medidas são de proteção. Agora vamos para as medidas de recuperação. Vamos ver as medidas de recuperação agora? Então vamos lá. A cada ano faço a análise do solo para saber o que melhorar para produzir mais. Caso necessário, faço a calagem e a adubação. Hoje em dia, já estou adubando com composto orgânico para melhorar também a vida do solo.
Você ainda pode fazer adubação verde. Olha que legal. Outra técnica agrícola, outra técnica de preparo do solo para o cultivo. E também, olha outra técnica importante aqui, fazemos a rotação de cultura. Ou seja, plantamos milho, depois da colheita plantamos feijão e assim por diante. E ainda faço consórcio de culturas. Adotei o pastoreio rotacionado, criando mais animais, olha, em menos espaço. Assim a pastagem não fica rapada e dá tempo do capim se recuperar, produzindo mais alimento para o gado. Isso também facilita a infiltração da água. As árvores dão sombra e conforto para todo o meu gado. E as folhas que caem ajudam na cobertura do solo e na recuperação dos nutrientes. Elas ainda protegem o solo da incidência direta de chuva e do sol escaldante. Ah, ainda tem as estradas, que são uma das principais causas da erosão. Foram também adequadas e ganharam caixas secas. Mas, ei, Antônio, onde o amigo arrumou o capital inicial para fazer toda essa mudança? A questão não é capital, Paulo, é mudança de atitude. Se você cuida bem da terra e economiza na compra de fertilizantes, e com a propriedade em equilíbrio, a produção melhora e o lucro é certo. Mas tudo isso não foi feito de um dia para o outro. Faz alguns anos que comecei e fui aplicando as práticas de conservação do solo aos poucos. Espero que tenha ajudado, Paulo. Ô, Antônio, agora entendi. O solo é a base de tudo. Temos que cuidar dele como se fosse da família. Então, gente, é isso. Com a nossa historinha, nós aprendemos aí a importância de cultivar o solo, a importância da preservação do solo, porque é do solo que extraímos maior parte dos alimentos que consumimos no nosso dia a dia, principalmente aquele que a gente fala que são os mais saudáveis. Então, tá aí as práticas que os agricultores eles utilizam para fertilizar o solo, para preparar o solo para o cultivo, para preparar o solo para depois ter a colheita, para plantar, tá bom, gente? Para pastorear, para ter gados, plantações. Então tá aí várias dicas importantes. E a gente aprendeu de uma forma bastante divertida e lúdica como é que é feita essa preparação. Então, nesse slide aqui, a gente vai ver as principais proteção e recuperação do solo, que foi alguns temas abordados na nossa historinha, em quadrinhos, tá bom? Então, ó, a manutenção de vegetação nas áreas de preservação permanente, são aquelas áreas fixas, tá? Topos de morros, encostas íngremes em torno de nascentes de rio, margens dos cursos de água, devem estar protegidos todos com vegetação. Contenção dos processos erosivos, a tal destruidora erosão. Plantio em curva de nível, tem que ter corvas intercaladas, tá? Faixas de retenção, que é geralmente utilizada aí a cana-de-açúcar, capim ou restos de culturas mesmo. Barraginhas e outras formas de barreiras, tudo isso para evitar erosão, tá, gente? Todas essas técnicas é para evitar a erosão, ou seja, eu estou protegendo o meu solo, tá bom? Evitar movimentos de terras, plantio direto sem arar ou gradear a terra, roçar ao invés de capinar. Conservação das estradas. A conservação dessas estradas, elas são de extrema importância. Por quê? As estradas, gente, é uma das principais causas da erosão nas terras no meio rural. Por isso, as vias de acesso devem ser planejadas e construídas com sistemas de drenagem, como forma de evitar esses processos erosivos. Está aí as principais práticas de proteção do solo. A gente vai agora para as práticas de recuperação desse solo.
Então, ó, análise de solo, eu preciso analisar o meu solo. Eu analiso as condições do solo. E esse tipo de análise, ela precisa ser feita periodicamente. E antes de realizar qualquer adubação, caso seja necessário, tá? Aqui, a adubação verde. A adubação verde é aquela que utiliza plantas leguminosas para melhorar a fertilidade do solo. Então, eu utilizo a própria planta, que é leguminosa, para fertilizar o meu solo, por meio da fixação de nitrogênio. Por quê? Todas essas plantas que são leguminosas, ela tem a capacidade de fixar o nitrogênio, fazendo com que assim o solo ele fique cada vez mais fértil, tá? Então vamos lá. A adubação orgânica. Ele vai manter os elementos vivos do solo, vai melhorar a estrutura e armazena água e aumenta a fertilidade. Ele pode ser feito com restos de culturas e demais materiais orgânicos que estão disponíveis até em nossa casa. A rotação de culturas, rotação, já está dizendo, né, gente? Rotação, girar, mudar. Uso de diferentes culturas, só que no mesmo local, de forma só intercalada. Então, vai permitir que os nutrientes do solo eles sejam melhor aproveitados. A mesma forma é a pecuária. Em sistema rotacionado, permite otimizar a produção de animal, que dessa forma eu vou utilizar menos área. E o sistema agroflorestais. E o consórcio de cultura. Os elementos arbóreos presentes nos sistemas agroflorestais e consórcios de culturas protegem o solo da incidência direta do sol e da chuva também. As folhas que caem vão ajudar na própria adubação, que vai ser aqui nesse caso natural. Recupera também os nutrientes do solo. O sistema vai favorecer a infiltração, gente, de água e a manutenção da umidade. Então, gente, está aqui as principais práticas de recuperação do solo. A gente vai ver aqui algumas principais técnicas que também utilizamos para preparar o solo para o cultivo. Então, vamos fazer só uma revisão, só relembrar um pouquinho do que a gente já estudou sobre a composição do solo. Então, ó, o solo ele vai ser composto de minerais e matéria orgânica, o ar e a água. É por isso que a gente diz que ele é um sistema trifásico, porque eu tenho aí 3 fases que compõem basicamente o solo. No entanto, as proporções de cada elemento desse, que constitui solo, eles vão variar, principalmente de acordo com a natureza ou tipo de solo. Mas, basicamente, a composição do solo vai ser essa: minerais e matéria orgânica, água e o ar, tá? Então, aí a gente chama aí de sistema trifásico, que são compostos por essas 3 fases. Então, tá aqui que a gente estudou também, gente, os principais tipos de solo. Os principais tipos de solo vai ser os arenosos, argilosos e umíferos. Tá? Então, tem outros tipos de solo que a gente estudou? Tem sim, tia. A gente já estudou vários tipos de solo lá nas nossas aulas anteriores. Aqui eu só estou fazendo uma revisão geral e mostrando para vocês os principais. Os solos arenosos, ó, eles vão conter grande quantidade de areia, o nome já diz, né? Arenoso, areia. Eles são bastante permeáveis, porém secos e pouco férteis. Argilosos, ó, contém grande quantidade de argila, são pouco permeáveis e água em poça. São recomendados para a agricultura. E o umífero, ele é bastante fértil esse solo e retém a água devido à quantidade de humus. Contém uma certa quantidade de areia e argila, então já vai ser um pouquinho aí dos dois misturados. Então vamos lá aqui, ó, para as nossas técnicas de manejo do solo. Então, ó, o que seriam essas técnicas de manejo? Então, gente, é um conjunto de técnicas que busca a melhoria do solo, sua preservação e cuidado para aproveitar ao máximo toda a sua capacidade. A irrigação, tá? Que a irrigação como a nossa primeira técnica de manejo do solo. A irrigação, eu vou irrigar, tá, gente? Fornecer água no solo
para a realização de suas atividades. Quando eu digo irrigar, estou fornecendo água, estou irrigando aquela plantação. E a adubação. Quando eu falar adubação, gente, eu estou alimentando aquele solo, estou trazendo nutrientes para aquele solo. Então, ó, eu forneço nutrientes para os solos que são pobres. Essa adubação, ela pode ser através da fertilização química ou orgânica. Química é aquela que é produzida e orgânica é aquela que a gente encontra na natureza. Restos de alimentos, de vegetais, de leguminosas, de frutas, que a gente vai chamar de adubação orgânica, tá, gente? Então, ó, as matérias-primas, a matéria orgânica, incluindo o carbono, energia química, proteínas e nitrogênio. E os minerais. E a composição final, depois dessa fertilização, dessa adubação orgânica, vai ser a matéria orgânica, que vai incluir o carbono. A energia química também vai ser o nitrogênio, proteínas e o humus. Olha, que legal. Minerais, água e micro-organismos. Isso é o composto final. É o que a gente chama de processo de compostagem também, que vai dar origem ao composto orgânico, tá? Que aqui na nossa imagem a gente consegue ver nitidamente aqui nessa mãozinha, ó. Aqui, ó, o que a gente chama de humus, que a gente chama de composto, que ele vai servir justamente para adubar o solo, para preparar o solo, fornecer nutrientes para o solo. E aqui a rotação de cultura, que foi uma das técnicas que a gente viu lá, tanto na nossa história em quadrinhos, como a gente viu nas principais práticas lá, de atividades do solo. A utilização de culturas diferentes da mesma área, alternando, isso é o que a gente chama de rotação de culturas. Eu tenho aí algodão, soja, a pastagem e o solo. Eu tenho aí 4 tipos diferentes de cultivo, utilizando a rotação de cultura. É uma técnica utilizada onde se tem uma área pequena, Então, é bastante utilizada porque eu estou ali também preparando, fertilizando o solo. Eu estou alternando essas práticas. E economicamente ela é muito positiva também. Então, gente, deixa eu só interromper aqui. Pronto. Gente, ó. Então, é muito importante essas técnicas de cultivo, tá, gente? Do solo e preparação, a gente aprender um pouco sobre isso. Então, foi muito bom estar com vocês nessa videoaula. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha e do nosso aprendizado sobre aí nossas técnicas de cultivo do solo. Um beijo para vocês e até a próxima aula, galerinha!